Salve terça-feira, aquele bom dia especial para você ligado aqui no Tomazão TV para atualizar as informações da dupla Repar, o Paysandu que já está em Salvador para o jogo de amanhã contra o Bahia pela Copa do Brasil. Lá vai o Papão para campo de novo, não tem refresco, pelo menos depois dessa semana a coisa parece que vai dar uma acalmada, mas é jogo duro, jogo difícil. Paysandu na conta do chá, apenas com 20 jogadores na delegação. Vou falar já sobre isso. E mais um nome que surge na lista dos possíveis interessados que possam estar aí sendo sondados pelo Paysandu. Outro atacante do Vila Nova que trabalhou com Luizinho Lopes ano passado e que pode estar sendo indicado pelo técnico bicolor. Bom, o Remo começa os treinos da semana hoje. Folgou ontem, viajou, chegou aqui no início da tarde, folgou, já treina nesta terça-feira e o jogo de sábado deve ser mesmo no domingo à tarde, em função de um show de um rapper que vai ter, já está marcado desde o ano passado no sábado, no estacionamento do Mangueirão, e iria atrapalhar completamente a logística, ia ser uma confusão tremenda, e o Remo já pediu à CBF, deve mudar, deve confirmar ainda hoje o jogo para o domingo à tarde, tá certo? E o Remo, que também está no mercado em busca de contratações de um ex-corintiano, e agora no Mirassol pode estar pintando pelo Baianão. Tudo isso para você no Tomazão TV, sem esquecer de assinar o nosso canal, de acionar o sininho, de deixar o like, esperar o sorteio dos 50 mil, que vai ser muito legal. Super prêmio para você, prêmios para você, assinante aqui do canal. Beleza? Bom, o Remo voltou ontem de Goiânia, depois daquele papelão daquela arbitragem, aliás, uma repercussão nacional. Inclusive, os próprios membros da imprensa de Goiânia criticando a arbitragem, né? Lógico, o empate acabou sendo um resultado talvez até justo pelo que jogaram as duas equipes, mas o Remo jogou e tinha a chance de ganhar o jogo e acabaram tomando a vitória naquele erro, principalmente do VAR, não foi nem tanto da arbitragem, do Carioca lá, me esqueço do nome do cara lá, não quero nem saber. Cara desse não merece nem ser citado, tem que ser eximado, exterminado aí da arbitragem, porque o que esses caras do VAR estão fazendo no futebol brasileiro, estão acabando com o futebol do Brasil, não é brincadeira. Hoje o VAR virou muleta da arbitragem, não pode o árbitro apitar nada dentro de campo, porque eles vão e se metem. Brincadeira, porra. E fazem até de sacanagem às vezes, né? Ainda tem isso, né? Bom, o Remo não vai ter o Marcelinho no domingo, né? No jogo de domingo contra o Volta Redonda. Aliás, o Volta Redonda que jogou ontem à noite e empatou em casa. Os dois jogos que fecharam a oitava rodada, Volta Redonda 1, Amazonas 1. Amazonas jogando com menos 1. O Volta não conseguiu vencer, estava vencendo o jogo até o finalzinho. O Volta empatou e o Curitiba que venceu o América Mineiro. Tá feia a coisa pro Coelho, né, rapaz? A classificação não muda muito, não muda em nada, né, dos primeiros colocados. Goiás, Vila Nova, Remo e CRB são os primeiros, mas o Curitiba encostou em sétimo com 13 pontos. O América continua na 14ª colocação com 10 pontos e o Amazonas é o último colocado, né? Mesma pontuação do Paysandu, mas tem um saldo pior. O Paysandu é o 19º colocado e o Volta Redonda, 17º, continua na zona de rebaixamento com 6 pontos. É o próximo adversário do Remo aqui em Belém pela Série B. A palavra do técnico Daniel Paulista, que fala a respeito da semana de trabalho que o Remo terá durante esses dias para a preparação da equipe, que não deve mudar em muita coisa não. Apenas o Cadu deve ser escalado, até porque o Janderson ainda não vai ter condição de retornar à equipe, né? Sendo trabalhado, porque é um jogador de força, de arranque, e como a musculatura tem que estar bem cuidada, ele ainda não deve voltar contra o Volta Redonda. E aí ficaria a mesma formação, o 3-5-2, que deu muito certo aí com o Daniel Paulista, e fala da semana de preparação. Com certeza, eu acho que nós viemos de uma sequência pesada, de um número grande de jogos consecutivos, decisão de campeonato, onde pesa ainda mais a questão emocional, desgasta mais os atletas. Nós tivemos atletas que se lesionaram durante esse meio do caminho, outros que já se lesionaram e se recuperaram. O importante é que seguimos trabalhando e acho que essa semana vai ser importante para que
tenhamos os atletas mais inteiros no aspecto físico para que possamos ser mais constantes dentro das partidas e lutar e tentar buscar mais uma vitória no jogo dentro de casa com o apoio do nosso torcedor. Tá aí o técnico Daniel Paulista falando conosco no Tomazão TV. E como última informação do Remo, esse jogador, Matheus Davó, 26 anos, ele é cria do Corinthians, já deu uma rodada e agora está no Mirassol. Estava no Mirassol desde o ano passado, continua no Mirassol, jogando a Série A e está no radar do Remo. Pode ser um dos nomes que possam pintar nessa próxima janela, até porque terão que ser jogadores desse nível para poder compor e encorpar ainda mais o elenco azulino, que vai muito bem, obrigado, na Série B. Vamos falar do Paysandu, que jogou no domingo, nem descansou, né? Porque ontem, quando houve a reapresentação, houve uma revisão médica, academia, fisioterapia e tal, regenerativo, muito rápido na Curuzu e, avião para Salvador, onde chegaram no início da noite para o jogo de amanhã contra o Bahia pela Copa do Brasil, o jogo da volta. O Paysandu que perdeu por 1-0, aquele gol de pênalti contestado, mas vai para o jogo. E na delegação só 20 jogadores, 2 goleiros, o Gabriel Martins e o Matheus Nogueira, e 18 jogadores. O Martinez fora de novo, sentiu a coxa, não foi. Na relação passada, o Iago Reis também não foi relacionado, apenas os 20 jogadores, mas o Quintana foi relacionado. Ele é naquela história da recuperação mediana para estar no banco, pelo menos, para numa eventualidade, né, num jogo grande como esse do Bahia, até porque o Maurício Antônio e o Luan Freitas até que se casaram bem ali na zaga. E o time do Paysandu deve ser o mesmo que começou o jogo contra a equipe do Goiás domingo, com o Edilson e o PK, né? O Matheus Nogueira, aí no meio o Vilela, o André Lima e o Matheus Vargas, Rossi, Nicolas e Benítez. Não tem muito o que mudar, até porque para o final de semana contra o Novo Horizontino, talvez possa surgir algum tipo de surpresa. Por exemplo, o Borazzi, que já está há algum tempo fora, está trabalhando, já está na transição. Se estiver bem recuperado, viaja para se integrar com a delegação em São Paulo para reforçar o Paysandu para o jogo contra o Novo Horizontino pela Série B. Mas o foco é o jogo de amanhã contra a equipe do Bahia. Marcelinho conosco aqui hoje, atacante, que estava esquecido e agora apareceu, entrando bem, dando conta do recado, um jogador que pode ser útil, que não está tão desgastado assim e que pode ajudar o Paysandu. Ele fala desse momento, da oportunidade de poder estar voltando a vestir a camisa do Paysandu e ajudar o Paysandu nessa recuperação. Marcelinho aqui no Tomazão TV. A gente sabe que a gente vem criando um pouco de ansiedade para poder fazer o gol, que nem eu acabei de frisar, para dar uma resposta para o torcedor. Então a gente ali da frente, a gente procura sempre estar fazendo gol, sempre estar dando o nosso melhor. Mas é que nem você falou, acho que às vezes um pouco de ansiedade atrapalha assim, que é a ansiedade de querer fazer o gol, de voltar a vencer, porque querendo ou não a gente se preocupa, né? Porque a gente somos atletas, somos trabalhadores, estamos aqui em prol do Paysandu, então a gente tem sim essa ansiedade de querer fazer o gol, de querer voltar a vencer, mas infelizmente as coisas não é assim, né? Às vezes é a gente ter um pouquinho mais de calma, continuar trabalhando, que a gente estamos criando bastante, o trabalho está sendo bem feito, então é continuar evoluindo e eu tenho certeza que nós vamos voltar a ganhar logo logo e vamos dar a volta por cima de tudo isso. Aí o Marcelinho falando conosco no Tomazão TV. E para fechar aqui o boletim do Paysandu, mais um nome que surgiu, né, aí nos bastidores. A gente falou, já anunciou aqui a questão do Júnior Todinho e parece que a coisa está muito encaminhada. E outro jogador que trabalhou com o Luizinho Lopes, que também pode estar sendo sondado e trabalhado, um jogador que inclusive tem 7 jogos pelo Vila, é o Gabriel Silva. Esse aí, Gabriel Silva, de 27 anos, jogador que pode estar sendo também trabalhado para trocar de clube nessa janela, sair do Vila e vir jogar pelo Paysandu. Ele que é jogador também de confiança do técnico Luizinho Lopes. Seriam os 2 atacantes, o Júnior Todinho e também o Gabriel Silva. Além do Brumado, que a gente falou ontem, e até do Paulinho Boia, que pode estar voltando para Curuzu. Aí seria realmente uma grande sacada da diretoria bicolor, trazendo o Paulinho Boia, que foi muito bem ano passado, vestindo a camisa do Paysandu. Valeu, galera! Nesta terça-feira, estamos só começando, e amanhã já tem
pau picado, sopa de tamanco, como eu chamo, pau puro. Paysandu enfrentando o Bahia na Fonte Nova pela Copa do Brasil. Seja o que Deus quiser. Aquele abraço e uma ótima terça para você, abençoada.